PT sempre teve ligação forte com os trabalhadores rurais, com o movimento sindical urbano também, embora de 2015 para cá atritos tenham surgido entre as partes. O movimento popular de bairro está bem fragilizado e há os movimentos identitários. Que condições o senhor vê para o fortalecimento de cada um desses movimentos e da melhora de relações entre o PT e os mesmos? Eu até me preocupei muito imaginando que era um modelo muito brasileiro, mas a gente, ouvindo várias palestras, um dos problemas quando um governo de centro-esquerda, que é muito alinhado com a organização social, ganha o poder, infelizmente, sempre há uma desmobilização desse movimento, porque as conquistas começam a acontecer sem muito conflito, e o que unifica os movimentos são os conflitos. Então, se ele reduz, ele também termina se desorganizando um tanto. Não é. Tem outras formas de organização. Eu posso aqui destacar o modelo boliviano, né? Mesmo governo já com bastante tempo, mas ele tem uma relação própria de emancipar essas organizações. O modelo venezuelano, diga o que quiser da Venezuela, mas não fosse uma organização que eles fizeram muito forte, eles já tinham destruído o governo Maduro. Ele se sustenta porque também tem um grau razoável de organização. Eu coloco alguns, tem, não são os únicos, né, mas são alguns desses casos. Os governos que tentaram, governo de coalizão, que tentaram ser mais mediador, modelo mais brasileiro, modelo mais argentino, né, o modelo mais paraguaio, quando a gente esteve lá com o Lugo. Infelizmente, na hora que veio o conflito, a organização social não estava tão empoderada. Graças a Deus, estamos até devolvendo, com muita alegria, né, tendo a oportunidade de ver esses movimentos retomar e se apropriar novamente de cada país. Com muita alegria a situação agora da Argentina, do Uruguai. Esperamos que o levante do Chile também dê uma resposta razoável, né? Então, começa novamente com mais rapidez que eu imaginava, porque eu achei que demorava um pouco mais, as pessoas começaram a sentir saudade de um modelo mais inclusivo. Mas não tem dúvida, os movimentos sociais, quando a gente participa de governo, infelizmente é uma realidade que a gente tem que corrigir. Espero que vamos ganhar novamente e fazer uma autocrítica sobre isso. Mas agora que nós somos oposição, tá uma possibilidade boa da gente voltar a empoderar esses movimentos, dialogar mais com eles e a partir de então a gente ganha o governo outra vez, não cometer algumas falhas que foram cometidas nessa relação. Mas aí vamos falar aqui de movimentos sociais, governo e Piauí. Grandes projetos desenvolvidos aqui no estado, como a mineração, a transnordestina e o agronegócio, têm suscitado problemas com setores populares. Como presidente do PT, como é que o senhor vê essa questão? Como combinar desenvolvimento, inclusão social e sustentabilidade? É o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu tive a oportunidade de participar das audiências públicas quando da instalação das eólicas ali na região de Simões, de Marcolândia. E ali eu ouvia o depoimento do movimento quilombola questionando de que as grandes hélices agrediam o meio ambiente, porque as andorinhas, porque os pássaros, né, lá morriam, essa coisa. No atrito, no contato. No atrito, nesse contato. Tem uma parte de verdade, né? Agora, quando você considera esta parte que tem uma certa agressividade com os benefícios, né? O que a gente protege de CO2, o que a gente vai ter de hidrelétricas, que é muito mais agressiva, né? Reduzido, então é um meio termo. Aí nós passamos a esse outro lado. Eu tive, inclusive, também na audiência pública, umas 2 ou 3, lembro uma que eu mesmo coordenei, ainda como deputado estadual, em São Francisco de Assis, trazendo a questão da transnordestina. Os problemas que ali eram identificados. Bom, e não deixa de ter problemas. Agora, se a gente quer desenvolver, tem quem tem dúvida dos benefícios que esses problemas, a gente vai ter que sofrer com eles, mas os benefícios que virão. Então, o grande desafio que nós temos é onde é o ponto de mediação, né? Uma das áreas que é considerada mais agressiva é a mineração.
Eu fiz parte da comissão lá em Brasília, que trata dessa parte. Essa sim, essa é uma das mais agressivas que tem. Bom, mas como resolver isso? Né? Eu tenho minério, eu tenho riqueza debaixo do solo, e se você consegue arrancar esses benefícios, eles empoderam mais as pessoas, eles dão um desenvolvimento, né, para as gerações. Então, eu sou da linha de que nós não poderemos parar o desenvolvimento, né, mas também precisa fazer um grau de mediação indenizativa. O que a gente precisa fazer é de que aquelas áreas agredidas têm que oferecer alternativa. Inclusive, a minha grande discórdia com a base de Alcântara foi essa ausência total, um negócio com tanto dinheiro, você não apresentar uma alternativa. Então tem que ser assim, nordestino, tem que ser com a mineração. Se você identificou toda aquela área, o que é que vai sofrer enquanto pessoas que estão no seu entorno, e é preciso que tenha uma alternativa decente, humana, inclusiva, que dê condição de sobrevivência dessas pessoas, para que eles não continuem ali, vendo o desenvolvimento de um lado e se acabando do outro. Esse é o grande desafio de um partido que nem o nosso, que tem uma preocupação com o meio ambiente, mas também não poderemos ter uma posição cega de não aceitar o desenvolvimento. Agora, eu queria falar do modo petista de governar aqui no Piauí. Como já dissemos, o PT administra o Estado desde 2002 e agora conta com 38 prefeituras. Há uma marca própria, isso é governo do PT? Ou ainda precisa ser dado passos no sentido de se alcançar a marca da eficiência e do compromisso da gestão petista? Tem que dar longos passos. Hoje, as gestões do PT, guardadas algumas exceções, né, têm praticamente um modelo de governar semelhante àquele que a gente derrota nos municípios. Quando eu fui convidado para essa minha reeleição, eu coloquei na mesa, com meus pares, inclusive, qual era o meu limite para que a gente pudesse dar uma profissionalizada, mas no modo petista de governar no Estado e nos municípios. E foi aí que, graças a Deus, eu recebi um forte apoio, porque mesmo nos delegados escolhidos no dia 8 de setembro, nosso grupo já obteve 87%, e agora, com o fim do Congresso, foi 100%, então isso terminou nos empoderando ainda mais. E um dos pontos que nós tratamos era de que pessoa como Antônio José Medeiros. Antônio José Medeiros não pode ser de corrente A, corrente B e corrente C, ele tem que estar acima das correntes. Uhum. E que eu queria, uma condição da gente sendo eleito, e graças a Deus com a anuência dele, que eu já tinha a anuência dele, trazer para cuidar exatamente deste ponto, dos modos petistas de governar. E é por isso que ele aceitou o convite para ir para a Secretaria Institucional, com muita vontade de produzir, de fazer seminário, palestras, colado na formação que nós estamos conduzindo o Gil Queiroz, que eu considero uma surpresa dentro da nossa executiva, uma surpresa positiva, porque se eu consigo fazer a institucional com a formação junta e ter um certo recurso para isso, eu imagino que na gestão de 2024, a gente já tem um grupo de 2020 sendo eleito, 2024 nós poderemos ter isso que é mais programa, mais jeito próprio de PT governar, implantar mais as nossas bandeiras do que apenas feijão com arroz, de que hoje a gente termina fazendo, que é um desespero para fazer o médio de calçamento, para resolver a passagem molhada, mas não tem um processo de compreensão de marca petista. É o desafio que a formação de Antônio José tem. Agora, para fazer isso, e eu agradeço aqui a compreensão dos parceiros, precisa de recursos. E um dos pontos que teve o nosso convite e aceitou, e eu fiquei muito feliz, era que o Franzé pudesse ocupar esse espaço. E por que eu defini o nome do Franzé? O Franzé, além de ter a sua formação tributarista, vem de uma experiência bem sucedida na fazenda e na administração, e é um cidadão que está aparecendo bem na articulação política. Então eu preciso deste tripé para chegar no município. Eu preciso de uma pessoa da cabeça de José Medeiros, constitucional, do Gil Queiroz na formação, mas alguém que ajude colocar recursos para essas políticas. E para mim, Oscar, eu tenho muita dificuldade de imaginar que temos um Estado que tem 4 mandatos
do PT, 38 prefeituras eleitas, e você não tem uma política financeira. Eu não tenho esperança nenhuma que o contribuinte do PT vai sair da sua casa, vai lá na sede, pedir, pai, dá minha conta aí, eu quero. Isso não existe. Sim. Se não tiver uma política bem definida, a gente não consegue angariar recursos. Mas a gente tem uma política definida, e é esse o papel do Franzé, né, dentro da nossa gestão. Aí eu acho que nós vamos conseguir ter um outro olhar, valorizando todas as áreas. Eu destaco esse porque nós estamos falando da relação com as prefeituras. Sim. Né? Mas eu estou muito animado de que, neste campo, na relação com os prefeitos, mas não só com os prefeitos, inclusive com as pessoas que ocupam cargo no governo, é muito triste. As pessoas, a gente luta para ganhar uma eleição, assume, parece que passou num concurso público e não tem compromisso nenhum com o partido, e, né, aí ele só quer ser renomeado daqui. Não, as pessoas têm que ter também uma política permanente de formação, de compreensão do seu papel, de ajudar a fortalecer o partido, de lá onde eles estão, né, contribuir com o modelo do PT, seja no estado dos municípios. Então, esse é o grande desafio dessa nossa gestão que nós estamos iniciando. Mas, presidente, você está mostrando aí otimismo, então me diga aqui o seguinte, como última pergunta aqui. Em 2016, o PT elegeu 198 vereadores, 38 prefeitos e 22 vice-prefeitos. Perfeito. E em 2020? Bom, a nossa meta, sonho, é dobrar a boa conquista de 2016. E eu vou destacar 2016, que essa eu me envolvi muito em 2016, porque nós estávamos numa situação de imensa criminalização do partido. Onde difícil. No momento que a gente passava no aeroporto, era xingado, ia numa farmácia, era ameaçado, porque o ódio midiático sobre nós foi uma coisa impiedosa. O Brasil inteiro a gente perdeu força. No Piauí, nós tínhamos o contrário, nós tínhamos 21 prefeituras, vamos para 38. Tínhamos 146 vereadores, se não me engano, indo para 198. E ali eu me envolvi até mais com uma vontade quantitativa do que qualitativa. Então, fui pessoalmente trabalhar várias lideranças em municípios de outras legendas e, graças a Deus, fomos bem sucedidos. Ora, se na diversidade de 2016 nós fizemos esse número, eu não consigo imaginar que em 2020, se a gente tiver um compromisso dos 10, eu falo 10 porque nós temos 10 parlamentares, entre 5 suplentes e 5 efetivos, que tiveram uma votação extraordinária. Se esses 10 líderes colocar um grau de responsabilidade, que eu já fiz 2 reuniões sobre isso, estou animado, o governador compreender que o seu papel também como governador é contribuir para aumentar este quantitativo. Eu tenho como meta a gente poder, se Deus quiser, até dobrar esses números que nós temos de 2016 para 2020. Se não dobrarmos, mas eu estou muito confiante de que nós teremos uma quantidade bem mais expressiva do que temos no momento. Então, essa é meta de trabalho. Claro que para isso a gente tem que se mexer muito, e estou me mexendo. Sozinho eu não faço nada, mas se todo esse time que nós estamos trabalhando, que nós assumimos compromisso, vai lá o deputado Lima, que teve quase 50 mil votos, o deputado Francisco, com quase 45 mil votos, e ali cada um, a gente colocou. Se você assume o compromisso de que dessas áreas você foi votado, você é uma autoridade, senta e organiza, não tem ninguém melhor do que a gente para ter esses 10 nomes, como repetindo aqui o Lima, o Francisco, o Fábio Novo, a Flora, o Franzé, o Ziza, o Paulo Martins, o João de Deus, o Magalhães, o Varto. Eu acho que nós temos uma equipe extraordinária para poder ter uma boa quantidade de prefeitos e prefeitas, vice-prefeito e vice-prefeita, vereadores e vereadoras. Por me deixando eu tratar de uma coisa aí dentro da eleição de 2020. A maior cidade do Piauí, a capital, Teresina, onde o PT tem as suas grandes lideranças, oriundas de diversos movimentos, mas saíram aqui da cidade de Teresina. Como é que é? O PT alia-se para disputar a prefeitura, vem com uma candidatura própria, vem participar do pleito ou entra para ganhar?
Quem conhece o meu estilo não pode ter única dúvida da minha paixão eterna por candidatura própria. E eu acho que isso tem que ser feito no primeiro turno com todos os partidos. Eu não sou da linha de estar correndo nem através de outras legendas para compor conosco. Se for possível, é uma alegria muito grande. Mas eu acho que o princípio, a prática da candidatura própria, ela emancipa o partido, ganhando ou não ganhando. Mas mesmo ganhando um resultado, o partido ganha como um todo, porque ele se apresenta para a sociedade. Desde o primeiro momento, dialoguei muito forte para que nós tivéssemos candidatura própria. Estou muito feliz, porque essa é uma recomendação da direção nacional, coordenada pelo presidente Gleice, que nas capitais precisamos priorizar, e nas cidades de 200 mil habitantes, que tem segundo turno, no primeiro turno, a ideia é candidatura própria. E mais feliz ainda com a anuência e compreensão do nosso governador Wellington Dias, que por uma posição clara. Já tratou disso com ele? Tratei várias vezes, posição clara, a orientação dele é que a gente lute para ter uma candidatura própria. Como os astros conspiram a nosso favor, até nisso a gente se sente muito feliz, porque hoje a gente está tentando construir uma alternativa, com um debate bem avançado, dos nomes apresentados pelo modelo petista, qualquer um filiado pode se apresentar, mas eu tenho que destacar os nomes que têm mais apelo junto à sociedade. Destaco o Franzé e o Fábio Novo. E nós estamos muito próximos de um acordo, porque eu acho que tem dois nomes com envergadura, com capacidade de diálogo com a sociedade, de animar a militância, e aí é ruim quando a gente fica desesperado para encontrar o nome. Nós estamos, graças a meu bom Deus, com uma quantidade de nomes, eu destaco esses dois, porque são nomes que oferecerão muita qualidade a um debate. Eu estou muito tranquilo de que esta orientação não terá volta. Terezinha, nós teremos candidatura própria, seja o Franzé, seja o Fábio Novo. Presidente, obrigado pela entrevista. Conte comigo, meu irmão.